Rádio Universitária. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um programa Caminhos de Memória aqui na sua Rádio Universitária 96.9 FM. Meu nome é Lucas Maximin, estou na companhia do meu amigo Renan Almeida, iniciando a nossa 4ª temporada de Caminhos de Memória e aniversário do Renan no Caminhos de Memória também, né, cara? Ah, verdade. Nós somos uma atividade voluntária do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo, e nos próximos 50 minutos você vai ouvir piadas ruins de contexto histórico na companhia dos nossos colegas de curso. Hoje estamos falando um pouco sobre a Semana do Calouro de 2020, igual no ano passado falamos da semana de 2019, então por que não repetir a dose? A gente está aqui com o Gabriel, com a Bia e com a Maria Fernanda, que está recepcionando aí os nossos ingressantes de 2020. Passar a palavra para o Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, primeiro bom dia a todos os ouvintes, aos nossos convidados, aos nossos calouros, e dizer que o programa começou atrasado por minha causa e da nossa empresa de ônibus, porque, né, não para, né? Precisa sair de casa 9 horas para chegar aqui 11, parece coisa de metrópole, mas não é. Mais uma temporada, já tava com saudade desta cabine, desta bancada, do Ian, não sei, tô pensando ainda. E hoje um programa assim, digamos, cheirando a leite, né? Para os nossos calouros. E antes de começar, hoje não temos live, infelizmente, no Facebook, por conta de problemas com internet aqui então na rádio. Coloque a pilha no seu radinho. Coloca a pilha aí, renova aí a pilha aí, não sei como é que faz hoje em dia, porque tem celular, tem tudo. Smartphone que não vem com rádio mais, né? Pois é, que sacanagem isso com a gente. Mas também tá no nosso Instagram, @Caminhos de Memória, você pode seguir. E vamos que vamos. Em breve esse programa estará no YouTube. Bom dia. Vou começar com a Maria, que está recebendo, né? Os estudantes, bom dia, Maria. Seu bom dia para os ouvintes, amigos, colegas, inimigos da Dona Maria, o seu José e todas as outras pessoas. Bom dia, gente. Eu sou a Maria Fernanda. Eu sou acadêmica de História da turma 2019.1. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô um pouquinho nervosa, né? Acompanhando os meus calorinhos hoje aqui. E se apresentem aí, calouros. Sim, a gente começa então da esquerda, da Maria Fernanda, com a Bia. Bom dia, Bia. Bom dia. Sou calourinha, né? Sou a calourinha de História da 2020.1, vindo de um vespertino, e junto com o Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes dessa manhã cinzenta. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? E meu nome é Gabriel Barros, e é isso aí. Inclusive, nosso Tony Hawk de 2020. Isso, Tony Hawk. Quê? Na verdade é o Bob Burnquist, né, cara? Mineirinho também, grandes skatistas brasileiros aí. E a gente começa com aquela marcante pergunta, né? O que deu na cabeça de vocês pra escolher? Bora, já que a gente fez, né, da esquerda pra direita, bora fazer pra direita pra esquerda, como a gente sempre reveza. Então, Gabriel, o que lhe traz aqui este ano de 2020, neste curso difícil, em momentos tão difíceis para a educação brasileira? Primeiro, assim, eu queria falar que sou um cara muito indeciso, então foi um pouco difícil. Desde pequeno eu sempre quis, assim, seguir carreira na área de educador. E isso pra mim foi, assim, uma admiração que eu sempre tive, assim, pelos professores. Mas, assim, no ensino médio eu fui ganhando esse amor por ciências humanas. E no meio dessa indecisão, assim, acho que se destacava na sociologia, filosofia e história. E, assim, escolher história pra mim, assim, foi bem mais fácil quando eu percebi que ela poderia ter uma abrangência maior, assim, nesse sentido, porque eu poderia estudar tanto filosofia quanto sociologia e a própria história, que, assim, é uma coisa que comecei a me interessar muito no ensino médio. Então, a gente pula, por enquanto, aqui. Então, Bia, o que lhe traz aqui para esta celebração ao curso de História em 2020? Então, né, pra não ficar aquela coisa de eu escolhi só por amor, foi por amor, porque eu queria ser professora desde criança. Porém, também, né, quando a gente começa a pensar, vou fazer história na vida, a gente pensa, beleza, no meu curso eu vou estudar ditadura, eu vou estudar guerra mundial. Mas não é bem assim, calourinhos que queiram entrar em história no futuro. Você não estuda isso diretamente.
Então, de início, foi por conta de querer estudar a história propriamente, que a gente estuda no ensino médio, no fundamental. Só que aí depois que eu vi que a gente estuda como a história é feita e os seus pontos de vista, eu acabei me interessando mais ainda para poder entender o presente e essa confusão toda que a gente chama de sociedade hoje em dia. Muito bem. Maria, o que lhe traz aqui desde 2019.1? É um pouquinho complicado, né? Eu tinha 3 opções no ensino médio, né? Mas eu tirei um tempinho, sei lá, de introspecção pra ver o que eu realmente queria. E por causa de alguns professores que eu tive de história, né? Eu acabei decidindo esse caminho. E, assim, eu sempre estudei em escola particular. E eu via o quanto os meus pais suavam pra fazer esse sacrifício por mim, sabe? E eu comecei a prezar cada vez mais pela educação justamente por causa disso. Porque eu vi o quanto... O meu pai ele é professor, né, de matemática, e eu vi o quanto a educação mudou a vida dele e o quanto ela é importante e o que eu poderia fazer sendo educadora também. E assim, eu já gostava de história, sempre gostei, mas quando eu estava no 3º ano, eu tive umas conversas com um professor de história, que é o Lúcio, e assim, mudou a minha perspectiva total que eu tinha a respeito do curso, e eu falei assim, eu vou fazer. Mas eu ainda estava um pouco indecisa justamente porque eu tinha outras 2 opções. Mas daí quando eu passei história foi uma alegria e eu comecei a trilhar esse caminho. Sim. Renan, eu nunca te fiz essa pergunta, né, cara? Ano passado o Renan esteve aqui no seu primeiro Caminho de Memória como convidado. E veio como convidado, representante do centro acadêmico. Sim. E esse ano está aqui aí como nossa segunda ou primeira voz, a gente não faz essa divisão aqui. Primeira voz. Renan, o que ele trouxe aqui desde 2018, né, cara? Ponto 2. Cara, foi muita falta de vergonha na cara primeiro. Nossa, brincadeira. Se tu acha que tu é indeciso, eu fiquei indeciso entre física e história. Então, lá o Isaac Newton. Não, mas eu fiquei indeciso também entre outras matérias, tipo matemática, física também. Então, bem-vindo ao clube. Mas, cara, não adianta. Meu amor pela história sempre foi desde criança, principalmente pela profissão de professor, né? Eu acho... Não é aquela visão romantizada, eu sei que, né, é um perrengue ser professor, mas e daí, cara? Né? É o que eu sonho em ser, e tem muita gente por aí que tá se formando em outros cursos, que só pelo prestígio do curso e não pelo amor, né? De advogar, de ser médico, só mesmo por... E eu quero ser professor realmente pelo amor, pela profissão e de passar, né? Não apenas repassar o conhecimento como o professor como dono do conhecimento e o aluno não. Mas dessa questão de construir, né? Primeiro desconstruir e construir com uma turma, como vocês que estão aqui, que estão... Não sei se são a primeira vez de vocês na rádio, que estão tendo essa experiência. E assim como eu tive quando eu fui convidado ano passado, na Semana do Calor, eu já era veterano, né? Mas eu já tinha participado algumas vezes de rádio, mas como músico, nunca como um falante. Então, foi uma coisa que eu construí, né? Durante esse ano de Caminhos de Memória, que eu tô... impressionante como me deixaram ficar um ano aqui. E... a gente, né? A ausência de mão de obra qualificada exatamente, traz a gente pra essas situações. E eu tô aqui, cara. Vou no 4º semestre agora, continuando amando história. Não é daquele que amou história. No 2º semestre já tá fazendo vestibulinho. Não penso nisso. Deus me livre. Então nós vamos continuar aí, né? Nesse negócio de história. Vamos destruir os mitos. E... vamos que vamos, Maximinha. Eu nunca te perguntei isso porque, né, tu é um cara que sempre tá falando da história, mas diz aí, já que a galera que ouvi, né? Cara, a gente tá falando sobre indecisão, né? Sei lá, quando eu era moleque eu quis ser presidente da república, assim. Aí depois eu descobri que o Estado brasileiro não me representa. Aí depois eu quis ser piloto de avião, assim... E aí depois eu, sei lá, eu me desencantei com a esfera da segurança pública brasileira.
Aí eu quis ser jogador de tênis de quadra. Eu fiz tênis de quadra, acreditem se quiser. Mas eu não fazia aquele do Gustavo. Então não fazia direito, então. Fiz tênis de quadra, mas aí eu não me identificava com o método de aprendizagem, né? Eu não consegui me enturmar. Mas fiz 2 anos de tênis de quadra. Aí quando a minha mente estava cada vez mais vazia, eu ganhei uma guitarra. Com 14 anos, eu ganhei minha primeira guitarra. Aí eu queria ser músico, mas aí eu descobri que música não é pra filho de pobre. Então, filho de pobre não grava disco com 16 anos. Não grava. Então, eu tava no ensino médio e eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu pensei no direito, só que direito não era pra mim. Aí eu pensei na ciência da computação, porque eu já trabalhava na área, também não era pra mim. E aí eu acho que, talvez como todo mundo aqui, eu tive aquele professor marcante no ensino médio, sabe? E que foi, inclusive, fazer essa menção honrosa ao professor Gilberto Lira, que foi professor de História no Alexandre Vaz Tavares, assim como tive aula também com o professor Marinaldo, a professora Glebe Jane. Eu acho que os 3 professores de História que eu tive no ensino médio, eles foram fundamentais na minha escolha. Entrei aqui perdido, muito perdido. Pensei em cursar Relações Internacionais, pensei em cursar Jornalismo. Cheguei a fazer processo seletivo de licenciatura em Música pela UEAP. Não levei adiante, mas hoje eu posso dizer, como alguém que está concluindo o curso, que eu sou muito feliz com a minha escolha, de verdade. Eu acho que... Eu costumo dizer que eu não escolhi, né, o curso de História. Eu acho que na medida que o tempo foi passando, ele me escolheu. E eu sou muito feliz por isso, porque durante a minha estadia aqui eu conheci muitas pessoas legais, colegas de curso, professores, pesquisadores diversos. Tive a oportunidade de, até agora, né, de apresentar um pouco da minha produção científica em outros estados da federação. Tenho a oportunidade de dividir, né, o Centro de Memória e Documentação Histórica não só com a professora Verônica, a professora Elke, Leda e toda a equipe, Kate, Renan, Bruno, William, Vitória. Se for falar todo mundo aqui vai acabar o programa, não vou ter terminado. Mas eu acho que foi muito disso. Aí a gente faz aquele intervalinho vamos só pra tocar aquele som autoral independente que você só escuta no Caminho de Memória. E no Spotify também, daqui a pouco a gente vai dar um spoiler aí da playlist. Opa, vamos para um rápido intervalo, esse é o Caminho de Memória, voltamos em instantes. Solta fogo pela boca. Voltando com o programa Caminhos de Memória, este programa aqui é uma atividade voluntária vinculada ao Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo Semedarc Unifap. Hoje, um programa, como eu já falei no início, um programa assim, cheirando a novo, com uma galera aí nova, outros nem tanto, que somos nós. Mas hoje com um programa com os calouros, mas antes... É Independente que tocou isso aí, esse negócio aí que chamam de... Sim, brega funk. Rapaz, o negócio é brabo. Né, eu como alguém responsável, né, por essa questão dos intervalos, eu percebi que a gente tocou muita banda de hardcore ano passado. Então, acho que a gente tem que começar a dar um pouco de espaço pra música pop amapaense também, que tem uma qualidade, né? Mas tem uma regra aí. Não pode ter selo de gravadora, só de distribuição. Exatamente. Você ouviu o Sentadão Sincronizado do MC Gabriel com a Jesse Abreu. Jesse Abreu que já tocou várias vezes aqui no programa, inclusive o Gabriel tá lançando o trabalho dele aí. E vamos que vamos para o nosso segundo bloco, que é justamente mais voltado, acho que na nossa fala do Renan e na minha, que é a gente quer apresentar um pouco do curso de História para você ouvinte, né, que tem interesse em cursar ou que já saiu daqui e tem toda a razão de falar mal de todo mundo, tá certíssimo. Mas assim, hoje a gente é um curso com cerca de 23 docentes, né, 23 professores, uma média de 8 grupos de pesquisa. Sim. E 4 frentes principais de pesquisa, né, que é a História Social do Trabalho, Cultura, Educação Patrimonial, Ensino de História, Política, Instituições e Relações de Poder, que é onde eu atuo hoje, né. Trabalho. Sim, mas dos centros de pesquisa, fazer menção honrosa mais pra galera, né, que é... A gente tem o grupo de estudos coloniais amazônicos aí, que é uma galera muito ativa aqui no curso, que deve estar voltando agora, que é coordenado pelo professor Paulo Cambré, que já esteve aqui com a gente, o professor Andres Noronha, que também já esteve aqui com a gente. 2 programas distintos aí, uma galera que tenta um pouco desbravar
essa lacuna que existe no período colonial, né, de história do Amapá. A gente tem um laboratório de ensino de história, que é coordenado pelo professor Giovanni José da Silva, que também já esteve aqui com a gente. Todo mundo já esteve. E acho que, não, cara, acredite que de 23 ainda tem uns, assim, que não botam nem o pé lá no centro de memória, mas... Polêmica. Mas, assim, a gente tem feito esse trabalho, galera do LEPE e galera do GESCAM, a gente tem o LESTAN, que é o Laboratório de Estudo da História Social do Trabalho da Amazônia, que tem aí uma coordenação de 3 professores, eu acho, uma galera bem ativa também. O grupo de pesquisa Democracias e Ditaduras, que acho que é o nosso mais recente rebento aí do curso de História, que era uma demanda já muito antiga, coordenado pelas professoras Júlia Monerá Barbosa e Maura Leal da Silva, junto do professor Dorival Costa dos Santos, que também dirige, né, o CEPAP, que é o nosso Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas. Então, se você está interessado em cursar História de repente esse ano, se você está pensando em dar esse desgosto para sua família, em fazer para o governo, para a educação, para o seu tio no churrasco dizer que você está sendo doutrinado na universidade, saiba que tem muitas opções de doutrinação aqui que costumam produzir ciência de ponta, então pode ter certeza que você não vai ser mal doutrinado. Com certeza. Não, na verdade, não é que você vai ser mal doutrinado, né? Você vai conhecer realmente que não existe essa história de doutrinação, né, cara? É que o revisionismo tem ocupado espaços que deveriam ser nossos. Negacionismo. Revisionismo também. Mas a gente passa um pouco a palavra agora para Maria, né? Que a gente queria saber como é que tem sido a programação, né, de recepção de vocês. E até um pouco da experiência, o que vocês pensaram. A gente tem acompanhado a jornada, né, dos meninos, e algumas coisas saíram bem fora da curva, bem fora do esperado deles. Mas conta um pouco pra gente aí, Maria. Mas só não dá spoiler porque tem 2 aqui, né? Não, vou falar das programações que já passaram. Sim. Bom, a Semana do Calouro de História começou no dia 17, né? Aconteceu alguns imprevistos no dia 17, mas a gente tentou coordenar eles de uma forma assim bem legal para que tudo fosse, enfim, conforme o nosso cronograma, né? Mas só que daí no dia 13, que foi a recepção deles, né? Quando eles vieram se matricular aqui na Unifap, justamente para eles, enfim, terem uma experiência legal quando eles chegassem aqui, justamente porque a universidade é um lugar de experiências, né? De experiências novas. E no dia começou a Semana do Calouro no dia 17. A gente fez um tour com eles pela Unifap de Elefantinho. A gente fez um quiz histórico com eles. E depois de tudo isso, a gente fez um momento de integração com a Atlética Titânica de Ciências Ambientais. E eles fizeram um escorregador lá de sabão, sei lá. E... Até eu queria ter participado. Cara, vocês são muito loucos. Foi na verdade muito espontâneo, porque a gente tava passando com eles, indo lá pro bloco de engenharia pra mostrar pra eles, né? E eles estavam lá no gramado e eles chamaram a gente. E... Mas vem pra cá. Mas que coisa. E amanhã, né, vai ter mais algumas programações e que eu queria já antecipar, né, para divulgar também da roda de conversa sobre o assédio que a gente vai fazer junto com o coletivo do Não Vão Nos Calar. Essas meninas, elas são maravilhosas, né, elas estão fazendo um trabalho incrível. A Alicia, a Lia, a Carla, a Jaque, né? Elas estão fazendo um trabalho incrível e que, assim, antes das aulas começarem, eu vi um relato de uma moça que ela tinha sofrido um estupro dentro daqui da universidade, né? E ela abriu a vida dela falando sobre isso, que é justamente pra gente não se calar diante dessa situação, porque a Unifap é um lugar público, é aberto, né? E isso acaba gerando uma insegurança, não somente para as mulheres, mas para todas as pessoas. E eu achei muito importante a gente tratar sobre esse assunto, porque fica muito velado, fica muito escondido, e é justamente para alertar as calouras, e não somente as mulheres, né, mas todos
para todos que, tipo, se viu alguma situação que esteja incomodando a colega ou o colega, tipo, de fazer alguma coisa, de realmente não se calar a respeito dessas situações. Inclusive esse é um debate que ele sempre acontece nas semanas dos calouros, né? E é muito importante porque às vezes a caloura ou mesmo o calouro, às vezes até mesmo um dos calouros já praticou algo que ele não sabia que seria um assédio, né? Às vezes uma brincadeira, um toque assim que ele acha normal. Então é bom ter essa roda de conversa, porque além de deixar alerta, mostram coisas que às vezes a gente não para pensar do que acontecem. E às vezes isso não só acontece com alunos, às vezes acontece com professores, como a gente está vendo pequenos cartazes espalhados pela universidade. Isso também é comum de professor com aluna e com aluno, enfim. Então é um debate que sempre tem que ser reforçado, porque tem gente que veio do ensino médio que já sofreu um tipo de assédio e não percebeu. E que sempre tem que ser batido, porque infelizmente para boa parte da sociedade, muitas desses que incomodam são consideradas coisas normais, que se o homem não fizer, ele não é homem, né? Tem esse negócio assim, que é meio que obrigado a fazer, parece, eu nunca entendi isso. Mas eu acho que... Mais um intervalo? É isso? Acho que a gente faz dá mais pra fazer um. mais um intervalo. Só para falar que amanhã essa roda de conversa vai ser a partir das 4 horas no bloco S de História, na sala S3. No bloco de História, sala S3, amanhã às 4 horas. 4 horas. Você está convidado e intervalinho. Voltamos já. Ai. Voltando com o programa Caminhos de Memória, a gente estava falando coisas importantes e relevantes ao curso de História, lógico. O terceiro bloco, né? E hoje... Desculpa, eu estou me recompondo. Hoje estamos com a presença dos nossos calouros 2020. Só corrigindo uma informação do bloco passado, do último bloco, né? Que a gente falou que a roda de conversa sobre assédio seria amanhã, mas na verdade é hoje. No bloco... Sala S3. Isso. Desculpa, gente. E vai ser hoje às 4 horas. Só corrigindo isso rapidinho, antes da gente voltar, para você que está aí na escuta e quer participar, é hoje às 4 horas no bloco S, bloco de História, na sala 3, S3, ou seja. Maximinho, só antes de voltar, o que a gente ouviu aí? No intervalo, a gente ouviu Sem Você, do Juan Micael, artista pop aqui do Amapá, né? Que a gente tava tentando um pouco desvincular, como a gente tocou muito hardcore esse semestre passado, muito... Não que esteja errado, Não né? que esteja errado, mas é que fazia sentido devido a essas questões de contestação social, né, cara? Parece que a administração pública brasileira cada dia mais dá motivo pra gente falar mal dela. Toda semana um motivo diferente. Então, mas agora partindo pra pauta, que a gente fala um pouco do movimento estudantil dentro do curso de História, né? A gente tem hoje um centro acadêmico de História, o CAIS Unifap, e uma associação atlética acadêmica, que é a Cronos. Não leia-se Cornos, leia-se Cronos. Mas não pode, mas se quiser tá valendo. Mas se quiser pode. Falar um pouco sobre isso, porque é importante não só para o ouvinte, mas para o colega também que está entrando no curso. Porque o Centro Acadêmico de História, ele é tão antigo e histórico quanto a universidade propriamente dita, né? Ele foi fundado em meados de 93 e teve na composição o atual senador Randolfo Rodrigues, né? E qual a importância disso, né? Tanto o Diretório Central dos Estudantes quanto o Centro Acadêmico hoje, apesar de instâncias de modo geral 91 banalizadas, né, de certo modo, a gente tem, esse ano a gente está comemorando 40 anos de ensino superior em História no Amapá, porque antes da criação da Unifap, né, na década de 90, a gente tinha um polo da UFPA aqui que já ofertava o curso de História. Então
O curso de História existe antes da universidade e mantém-se até hoje. E muito das conquistas, talvez, das jornadas de horário de estudo, dos espaços físicos, do corpo docente, se devem ao centro acadêmico. Ele tem uma atuação política muito expressiva aqui na universidade. A gente diz isso porque, por exemplo, eu fui gestão no centro acadêmico durante um tempo, Renan foi gestão também, né? Então, a gente tem que sempre estar lembrando para os nossos colegas, para a sociedade civil, que movimento estudantil não é sinônimo de baderna, né? Na verdade, a gente precisa... Eu não gosto muito do termo desconstruir, eu gosto do termo desmistificar. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa ideia de que movimento estudantil é baderna, porque tem muito professor pesquisador, tem muito pesquisador, tem muito estudante no movimento estudantil produzindo material de qualidade dentro e fora da universidade, aqui na Unifap e em outras instâncias. E a gente tem a Cronos, né, que vai fazer seu primeiro ano de gestão, surgiu no ano passado. Mandar um abraço pro Matheus aí, que vem carregando essa labuta nas costas. Matheus, você é meu herói. Nem todo herói usa capa. E a Cronos justamente tem o objetivo de tentar inserir um pouco o curso de História na prática esportiva, porque nós não somos muito bons nisso. O Joia tá aí para provar, né, de 2019. Segunda divisão. Na segunda divisão, objetivo alcançado. A gente alcançou nosso objetivo. A Atlética prometeu que o rebaixamento era uma realidade. Então, a derrota já era certa, a gente foi atrás da humilhação. Pois é, o Renan inclusive foi joguei basquete, vôlei e futsal. Eu particularmente não joguei nada. E deixaram. Pra te ver. Mas ela tem esse papel importante, né? Além de outras ações solidárias, você que tem interesse, né, em se associar na Atlética, provavelmente o período de associações vai abrir agora no início do semestre, junto com um pedido de material. Sim. A sua camisa, a sua caneca, o seu tirante, descontos para quem tem descontos em vários estabelecimentos aí, de vez em quando eu usufruo dos meus. Mas eu acho que a Atlética, apesar de não ser necessariamente uma instância política, tem esse impacto também no curso pra gente deixar de ser sedentário um pouco. Mas voltando aqui pros nossos calouros, né, que daqui a pouco vão estar na Cronos, ou quero dizer Cronos, queria saber de onde vocês vieram, né? A gente sabe onde vocês estão, por que vocês estão aqui e agora de onde vocês vieram, começando... Contem a sua história. Tipo... Passei fome, tipo, essas coisas. Conta aí. Quando andei a terra... Pode começar. Então, eu passei fome... Não, brincadeira. Eu sou daqui do Amapá, mas durante um tempo eu tive que ir morar com a minha mãe, ela morava no interior do Rio de Janeiro. E lá o meu objetivo básico era fazer um ensino médio de qualidade, que pra ela era a única saída. E eu entrei no Instituto Federal. Então, tipo assim, a minha história, basicamente, aqui no Amapá, era, tipo, eu era criança e brincava na rua, depois fui embora, aí passei a adolescência inteira lá estudando no Instituto Federal, lá eu conheci os professores de história que, tipo, são meus heróis hoje em dia, sabe? E, assim, no meio disso tudo, assim, falando até da Atlética, eu sempre estive muito envolvido com esportes, e lá, assim, rolava muito isso nos institutos, né? Tem essa atenção. E, assim, ano passado eu tive que voltar por condições financeiras, infelizmente. E, assim, do ano passado pra cá, eu me dediquei aos estudos. Tipo, eu queria muito decidir o que eu ia escolher, então eu estudei bastante e pesquisei bastante. E, assim, em meio a isso, eu ficava fazendo o que eu mais gosto, que é praticar meus esportes. Que no caso aqui, o que era mais acessível pra mim era o skate, que é onde eu já conheço um pessoal. Foi aí que tu decidiu que tu queria ser o próximo Sandro Dias, assim, mineirinho? Cara, eu decidi desde muito cedo, só que, tipo, pra uma família pobre, o mais seguro é estudar, né? Então, acabou que eu fui sempre nisso. Antes de passar pra Bia, né, e pra Maria, conta um pouco dessa tua história. Eu tava falando aqui no bastidor pra gente, que tu fez a seletiva e tal. Conta um pouco desse teu lado meio Bob Burnquist, meio Tony Hawk. Eu sou do tempo do Tony Hawk, né, do Bob Burnquist.
do Mineirinho, são bem mais antigos. São bem mais antigos. Então, como eu falei, ano passado eu só estudei, eu já estava há um tempo fora da escola, longe. Então eu só estudei em casa. E isso me deu uma flexibilidade para eu voltar com os treinos de skate também com frequência. E eu queria muito conhecer o skate fora daqui e acabei assim treinando todo dia para um campeonato que teria em Belém. Na minha cabeça eu achei que eles iam dar premiação tipo R$2.000. Eu falei, pô, R$2.000 dá para eu ir para São Paulo, conhecer lá e depois voltar. E aí falaram que era uma seletiva do Nacional, em cima da hora, assim. Eu já tava lá. Aí eu falei, vou fazer a seletiva, né? Eu treinei pra isso, eu já tô aqui, não vou gastar isso. Muita gente me ajudou, inclusive, eu agradeço isso a todo mundo que me ajudou. Foi uma campanha que eu fiz o ano inteiro. E eu consegui me classificar, os 3 primeiros se classificariam. E aí foi aí que começou a campanha de fato, porque eu teria que arrumar um patrocínio, né? E aí eu fui na rádio, essas coisas, e... assim, até mesmo meus professores de história lá de onde eu morava me ajudaram. Aí, assim, eu consegui arrecadar uma parte do dinheiro, fui pra lá, não fui muito bem, mas falta de experiência, foi isso. Bia? Infelizmente não sou atleta, né? Eu sou do tipo que se eu corro até a porta eu já estou com falta de ar. Então vamos contar a triste história de quem apenas Como pega foi a tua livros. experiência com a rampa, então, ali na frente? Então, aquela rampa ali me tirou o ar, eu afirmo. Vamos precisar de alguns carrinhos para poder andar pelo campus. Bom, eu venho do Laranjal do Jari, então se alguém do Laranjal estiver ouvindo, um salve, galera. Também sou Instituto Federal, né? O orgulho de ser ifiano. E na minha trajetória, assim, de um todo, foi sempre escola pública. Aliás, mandando um salve para Irandi Pontes, caso a minha professorinha de história, que me incentivou pra cacete, a Marília Nascimento, estiver ouvindo, olá, meu amor, tudo bom? A senhora me ensinou a fazer balbúrdia e aqui estou. Também um salve pro professor Alexandre, que é professor de história do IFAP, que também me deu muita força e ainda tá me dando uma força enorme. E é isso, eu passei a minha infância toda estudando no Laranjal do Jari, naquela fronteira ali, Laranjal, Monte Dourado, que a gente não faz mais nem ideia de onde é Amapá, onde termina o Pará. É uma balbúrdia. Exatamente, é uma mistura muito da boa. E foi isso, estudei no meu período todo ali no Laranjal do Jari, depois fui pro Instituto Federal, onde eu aprendi que dava pra abrir um monte de porta. E depois vim mudando pra cá, onde tô dividindo apartamento com uma colega. E é isso, né? Maria, antes de a gente ir pro intervalo, tu tem um beijo pra mandar aí que eu vi aqui. Bom, a Larissa pediu pra eu mandar um beijo pra ela. Larissa, eu te amo. E esse beijo é pra você. Agora sim, intervalo. Agora sim. Voltamos já. Tumucumaque, tumucumaque, tumucumaque. Voltando com o programa Caminhos de Memória, nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, nesta manhã cinzenta, né? Não sei também que a gente tá aqui dentro, não sei se o sol já voltou, mas acho que não. Hoje, com nossos calouros, o Gabriel, a Bia e uma veterana, né? Pra dar aquele clima, né? De tensão entre calor e veterano. Ela pintou vocês muito, assim, ovo e tal. Não, Trigo. Teve uma mistura ontem que a gente não sabia o que era, né? Mas é isso aí. Eu gosto assim, de intriga. Com a Maria Fernanda. E Maximinha, a gente ouviu o Vini Gonçalves, um novo single, é isso aí? Vívida. O menino chegou com os 2 pés na porta. Rapaz, um dia desse ali. muito bom, música. Muito bom. Ele já mesmo. foi um dos nossos convidados, né? Sim, teve aqui com a gente. E agora a gente vai para esse bloco final aqui de considerações, mas antes, eu gostaria logo de dar esse aviso, porque o Maximinho já conhece que eu sou bem esquecido, que hoje no CV, às 17 horas, vai ter roda de conversa, né, sobre... o título, né, Vamos Defender a Universidade Pública e Gratuita. Participantes, o professor André Guimarães, do Sindufap, Claudiane Araújo, também Sindufap, e Daniel Lima. Vamos ter algumas atrações, né? Contenção Rap, Izan Cabreiro, Norte Gang e Zé Miguel. Hoje no CV, às 17 horas. Vamos lá participar, vamos defender a nossa universidade pública de qualidade e gratuita. Sim, agora para as considerações só antes também, né?
Tem agora dia 22 o bloco do Pink Floyd lá em Santana. E dia 23 o Carnal Metal do Cerimonial Vai dar muita Fest. gente indie. Dia 23 vai ter aí o Carnal Metal do Cerimonial Fest, que é o Cerimonial bata de aniversário aí também, vai dar um salve pro Romerito. E a gente tem hoje também à tarde a programação na roda de conversa sobre assédio do Não Vão Nos Calar, às 16 horas na sala S3. Se você não sabe onde fica a sala S3, uma boa dica é dobre no corredor da Biblioteca Central. Quando você chegar no final, você dobra para a direita e aí você vai facilmente encontrar a sala S3. Pega esse corredor, vai por aqui. Quando chegar ali, você dobra pra cá e depois você pode ir andando. Quando chegar no final, Aí tu vai ver um guardinha aí lá. Então, começar da esquerda da minha direita pra esquerda, né? Começar com a Bia, suas considerações, se quiser mandar um beijo pra alguém. E como é de praxe aqui no programa, a gente sempre pede uma indicação de alguma coisa relacionada à história ou não. Então, né, vou mandar beijo aí pros meus veteranos, já, sabe? Pra dar uma ajuda. E de indicação, vamos de Mamilos, que é um podcast onde são mulheres debatendo sobre assuntos da sociedade. E para quem gosta de política, também tem Xadrez Verbal, de ponta. E para quem gosta de história, tem Fronteiras Invisíveis do Futebol. Então, vamos de 3 indicações. Maria. Eu tô muito indecisa, eu não consigo pensar em nada. Mas o livro que eu tô lendo agora é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Ela é inglesa, né? E basicamente a maioria dos livros dela, ela critica a aristocracia inglesa que ela estava inserida. E eu acho muito interessante a escrita dela, apesar de ser um pouquinho complicado, justamente porque ela denuncia as mazelas da aristocracia inglesa que ela estava inserida. Eu acho muito legal isso. Gabriel. Eu queria agradecer a todos os ouvintes, principalmente, e em especial a donzela simpática, ela vai saber que é ela. Rapaz! O negócio aqui tá tenso. Donzela simpática, ele está falando. Caiu na com vila, você. peixe fuzila. Muito bom. E de indicação, eu vou de duas coisas. Um livro chamado Mundo de Sofia, e um álbum do Tim Maia, Racional, volume 1. Se quiserem ouvir Bom Senso, é muito boa. Renan? A primeira minha indicação é para você que está aí na escuta, o YouTube do Caminhos de Memória, como sempre, né? Lá estão os nossos programas, esse daqui a pouco já está lá. Agradecer a todos os ouvintes, aos convidados, foi um prazer conhecer vocês e espero que vocês não saiam do curso primeiro, né? Brincadeira. Que vocês sejam muito bem-vindos e que vocês aproveitem a universidade no máximo. E dizer que o Maximinho, o Semedar, que estamos aí para o que der e vier, caso vocês queiram bater um papo, pedir um computador para estudar, algum livro digitalizado, com a gente mesmo. E assim que vocês tiverem qualquer produção acadêmica, quiser apresentar, o Caminhos de Memória está com as portas abertas para vocês. E dizer, Maximin, é um prazer estar de volta, né? Estamos aqui e me impressiona que deixam a gente voltar todo semestre, não sei o que é isso, mas acho que alguma coisa tem aí. Vamos que vamos. Tem que mandar um beijo pra minha namorada Jéssica, que tá na escuta. E vamos que a Rio já tá lotado e a panela tá chiando. Sim. Mandar um beijo pra Lana, minha namorada, como é de bom tom. Toda semana já faz parte, né, do nosso cotidiano. Beijo, amor. Dizer que, como diria um tio meu, é um prazer inenarrável estar aqui na presença de vocês. Como é bom estar de volta, né? E dizer que a gente no Centro de Memória está com um plano de metas e objetivos bem legal para 2020 aí, para congregar também os novos, os usados, os antigos, os que estão nos deixando, os que estão chegando também, né? E os que virão. Nós já tivemos, né, o nosso momento palestrinha aí com os estudantes de 2020, pediram pra gente ocupar o tempo dele como lá no Semedar, que a gente fala pra caramba. 1h30 de mentiras e outras coisas mais. Agradecer a presença de vocês. Como o Renan disse, nós estamos aqui de portas abertas para contestar, para reivindicar, para falar, para rir, para chorar, para contar piada. É muito bom estar de volta nessa temporada. A gente também está com um planejamento de temporada muito legal. A gente quer mais uma vez falar de tudo. De repente programas novos, vamos repetir alguns que a gente acha importante, que é sempre bom lembrar. Então, no mais, o nosso muito obrigado. Esse foi o Caminhos de Memória e até a próxima.